Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam dadas a vós outros, queridos e amados. Estamos, então, novamente aqui com esta incumbência de trazermos a palavra do Senhor. Nós vamos abrir o livro santo do Senhor. Nós teremos vários versos que vamos apresentar ao longo. Se você quiser acompanhar, então, esteja com sua Bíblia posta, aí acompanhando. Se não, você preste atenção, depois poderá conferir na palavra de Deus para não perder o fio da meada. Mas antes vamos orar. Vamos pedir que o Senhor seja gracioso e queira nos abençoar. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente nos colocamos diante de Ti, nesse momento supino, maior, do culto sagrado, momento da profecia, que é maior do que qualquer outro, porque vamos ouvir a Tua voz, o Teu ensino, a Tua palavra. Sabemos que o Senhor Jesus está em todas as partes do culto, e diz a palavra que até mesmo canta os salmos no meio da congregação. Mas Ele é aquele que é o mediador, que é profeta, sacerdote e rei. E no meio do culto, então, Ele age como profeta. É assim que cremos que quando os teus servos, ministros do Senhor, falam com fidelidade, pregam conforme é a verdade em Cristo Jesus, pondo com fidelidade a palavra, é o Senhor mesmo que está exercendo o mundo de profeta, ofício de profeta, ensinando a congregação, ensinando o teu povo. Faz isso, Senhor. Que toda a glória seja tua, seja a glória tua, do Pai. Que o teu Espírito manifeste aquela graça maravilhosa de poder operando em cada vida, em cada coração. Cremos que já perdoaste os nossos pecados e que já temos a consciência limpa pelo sangue do Senhor Jesus. E habilitados por tua graça, seremos instrumentos vivos nas tuas mãos, para a tua glória. E pedimos que a palavra do Senhor prepare também nosso coração para a mesa do Senhor, tão santa, que vamos participar. Em nome de Jesus. Amém. Queremos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 1. Nós vamos mostrar aqui pela palavra de Deus o que foi a gravidade do pecado. Quando ouvimos a respeito da história de Adão e Eva, que estavam no jardim, que tudo era tão maravilhoso, foram criados à imagem e semelhança de Deus, e foram avisados para não comer da árvore do fruto proibido, e então comeram, nós não penetramos, não chegamos à essência da miséria desse pecado. Geralmente, as pessoas cogitam o que foi uma mordida, e alguns até dizem na maçã, e é isso de grave, e não entendem a seriedade do que de fato significou esse pecado da desobediência, que na verdade emana de outro pecado que quase não é cogitado, porque não está aqui explicitamente escrito, que é o pecado da idolatria. Mas veja o que diz Gênesis, no capítulo de número 1, fala da criação do homem. E é importante você ver aqui como os homens foram criados de forma totalmente diferenciada de todas as outras coisas e das outras espécies. Verso 26 do capítulo 1 diz: Também disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam para a terra. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui. Veja que coisa extraordinária e diferenciada. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Bom, o que significa isso? Evidentemente não significa nariz, orelha. Deus não tem corpo como os homens. O que significa essa imagem e semelhança? Essa imagem e semelhança significa atributos morais extraordinários que Deus quis comunicar aos homens. Há atributos incomunicáveis que pertencem à ontologia divina, à natureza divina, e que não são comunicáveis. Deus é Deus. E há certos atributos que ele não comunicou a nós. Nós não somos onipresentes, não somos onipotentes, não somos oniscientes. Mas Deus quis dar santidade, amor. Ele repartiu da inteligência ao homem e o criou assim, com todas estas coisas extraordinárias que pertencem a Deus, a sua imagem e semelhança, especialmente o brilho da santidade, o fulgor, a glória da santidade de Deus estava sobre o homem. E também Deus deu a ele poder mesmo, poder para ser o vice-rei, governar sobre os animais da terra e dominar, a capacidade de se reproduzir, encher a terra, de serem semelhantes a eles, que estão semelhantes a Deus, e assim governar a terra, encher a terra daquilo que seria o reflexo da glória de Deus em todo lugar. Uma grande bênção, uma coisa extraordinária. Assim era Adão, assim era Eva. Deus os fez assim. Deus os criou nessa característica tão gloriosa. Além do acesso à comunhão com Deus diária, conversando com Ele na viração do dia. Era a glória na terra, o céu na terra. Uma coisa extraordinária, que é difícil da gente descrever. A própria palavra de Deus, nós aprendemos com Calvino, que ela é um balbúcio daquilo que é verdadeiramente a glória de Deus. Assim como a ama, para tentar se comunicar com o bebê, com o neném, fala, mamãe, papá, fala daquele jeito. Assim é a palavra de Deus tentando comunicar a glória total do que realmente se manifestou em Adão e em Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra é glória. O homem cheio da glória de Deus, santo, inocente, santo, irrepreensível, puro em pensamentos, em palavras, sem pecado algum, cheio de poder, autoridade para ser vice-rei na terra e governar sobre tudo e proteger o jardim e não deixar absolutamente que nada penetrasse de mal e governasse a terra. Mas o que aconteceu? Nós vemos que não permaneceu assim. E o homem pecou. Veja no capítulo 3, nós vemos que então Satanás penetra no jardim.
O homem deixou que Satanás penetrasse no jardim. Não só deixou penetrar no jardim, como confabular com sua mulher, sua esposa. Daí começou a falha. E então, temos o diálogo aqui de Satanás com Eva, e nós percebemos que algo acontece em que reverte essa situação de glória para uma situação de ignomínia e de pecado, de algo abjeto, horroroso, que é absolutamente contrário ao extremo de tudo que Deus havia feito. Então, a mordidinha na maçã, que nem sabemos a maçã, fruto, trata-se de um pecado terrível chamado idolatria. Porque foi isso, Satanás veio e sugeriu a cobiça no coração do homem de ser igual a Deus, semelhante a Deus. E então, ele aguçou a idolatria do homem de si mesmo, ser Deus, e a idolatria ao diabo, fez do diabo seu ídolo. Embora não esteja aqui explícito isso, veja, é exatamente isso o que acontece. O homem é levado pelo pecado da idolatria. Qual é o princípio para podermos afirmar que o pecado maior aqui foi idolatria, que a mãe, ou o pai, ou o que for, de todos os demais pecados? É o princípio que a Bíblia ensina de que todo idólatra se torna semelhante ao ídolo. Todo idólatra, presta atenção nessa premissa. Todo idólatra se torna semelhante ao seu ídolo. Vamos ver esse princípio? Vamos abrir, por exemplo, no Salmo 115, que é o salmo que fala exatamente desse assunto sobre a causa que a idolatria promove no coração dos idólatras. Salmo 115. Veja o que diz. Verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som algum lhes sai da garganta. Ora, presta atenção. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Está vendo? Essa é a premissa. Tornam-se semelhantes a ele os que os fazem e quantos neles confiam. A palavra de Deus está dizendo isso. E, geralmente, quando pensamos em idolatria, no contexto que nós vivemos de catolicismo romano, né, dessas imagens que nós estamos acostumados a ver em toda parte, nós, então, restringimos idolatria a adorar um ídolo, uma estátua. É idolatria adorar ídolo e estátua. E não vem a Igreja Católica dizer que isso se refere somente à imagem do Pai Eterno, e que não diz respeito à imagem de santos, e que não idolatram, só veneram. Conversa, é idolatria do começo ao fim. E tornam-se semelhantes a eles, nós vamos provar isso, se tornam mesmo semelhantes aos ídolos. Mas a idolatria não se circunscrita, não se circunscreve, quer dizer, não está limitada à imagem
ídolos, estátuas. Nós adoramos a nós mesmos, nós temos ídolos no nosso coração. Nós somos ídolos para nós mesmos. E Satanás se torna o nosso ídolo. Agora voltemos para Gênesis. E veja, lá no capítulo 3, as atitudes de Adão e de Eva começam a ser semelhantes, atitudes semelhantes ao de Satanás, do seu ídolo. Veja, a serpente vai e começa com o seu engano, sagaz. Mas a serpente, verso capítulo 3, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto de toda a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Bom, primeiro, mentiu. Deus não havia dito, comereis, não comereis de todas as árvores do jardim. Ao contrário, Jesus disse, comereis de todas, menos de uma. Mas ele muda aqui, ele já muda. Ele é assim, é versado em mudar as escrituras. Aí a mulher disse que não podia comer de todas, só de uma que não devia comer, nem tocar. Não existe. Deus não disse para não tocar. Mas ela acrescenta aqui, não tocar. Mas vamos admitir que ela tenha falado isso de forma enfática. Não chegue nem perto desse fruto. Dele não comereis. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui está o ídolo mentindo. Deus disse, morrereis. Ele diz, não é mentira. Ele não morreu. Ele está dizendo, Deus é mentiroso. E ele é mentiroso. Este ídolo que muitas vezes adoramos, que está no nosso coração, que é Satanás, é mentiroso. E ele está dizendo, ele sabe que no dia que vocês comerem, vão abrir e ter os olhos abertos, sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, ele está sugerindo que Deus está encobrindo, que Deus está sendo desonesto, que Deus está omitindo, que Deus não está sendo claro e nem aberto, honesto com o homem. E então ele mesmo, veja, sugere então a mulher, que é chamado de concupiscência da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradáveis aos olhos, concupiscência dos olhos, desejava para dar conhecimento, ser igual a Deus, tomou do fruto, comeu e deu ao marido e ele comeu. Eles aderiram, fizeram um conluio com o inferno, com Satanás, e o instituíram como ídolo, seu ídolo. Eles mesmos, para terem semelhança com Deus, então idolatraram a si próprios e agora idolatraram a Satanás. E veja que eles agora, quando se apresentam diante de Deus, a argumentação deles para com Deus não é uma argumentação espiritual, é uma argumentação carnal e igual a do seu ídolo. Aí vem, pergunta Adão, onde estás? Por que você escondeu? Quem disse você que estava nu? Por quê? Comeste? Né? Comeste da árvore? Então, veja, a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Não fui eu não sou culpado. O culpado é o Senhor que me deu essa mulher. Que me deu a fruta. Isso é do diabo, isso é próprio do diabo. Veja, o homem se torna igual ao seu ídolo. Ele se torna igual a Satanás e começa a argumentar o mesmo argumento de Satanás, do seu ídolo. Ele se torna semelhante. Agora o acusador. Satanás é o acusador? Ele agora é acusador. Ele se tornou semelhante ao seu ídolo.
E a mulher? O que foi que a mulher respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, não há aqui mais sentimento de arrependimento, de convicção do pecado. Eu via a coisa desejável aos meus olhos, agradável, me dá conhecimento, e não sei o quê. Não, ela me enganou. E eu comi. Então, vem a sentença. E é bom saber, meus irmãos, que esse pecado da idolatria tem consequências drásticas, terríveis. O homem perdeu a imagem de Deus. Ele trocou a imagem de glória de Deus pela imagem de um ídolo que não tem nenhum valor. Então, ele foi destituído dessa imagem, ela foi completamente prejudicada. Aquilo que era maravilhoso, glorioso, lindo, semelhante a Deus, é tirado, e ele agora passa a ter a imagem do seu ídolo, Satanás. Então, o que era lindo, agora é feioso, é horroroso. O homem tem as feições de Satanás, seu ídolo. Então, comer o fruto é perder a imagem gloriosa de Deus e se revestir da imagem maldita, horrorosa, terrível de Satanás. Claro, em toda a disposição de alma, de pecado, de engano, de mentira, porque é isso que Satanás é: enganador, mentiroso, inimigo de Deus. Você se tornou semelhante ao seu ídolo. Veja o que diz Jeremias, no capítulo de número 2. Preste atenção de como, de fato, essas coisas são terríveis. Jeremias, no capítulo 2. Tanto Jeremias como Isaías tratam dessa troca infeliz que o homem fez por causa da idolatria. Jeremias, capítulo 2. Versículo de número 5 diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça, Jeremias 2,5, que injustiça, diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após multidões de ídolos, se tornando nulos eles mesmos. Quer dizer, quem vai atrás de ídolos se torna nulo, como ídolo é nulo. Ídolo é nada. Inútil. Assim, os homens fizeram isso. Trocaram a glória e toda a sua incumbência majestosa desse rei, trocou por um ídolo que é nulo. Mas veja o verso de número 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A sua glória, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. É isso que constitui pecado. Nós estamos aqui analisando a essência do pecado. Hamartia, no grego, é pecado, é estudar teologicamente o que é esta miséria. É perder a imagem, é trocar a glória por um ídolo, por aquilo que é de nenhum proveito, ou você mesmo, ou Satanás. Então, essa é a essência dos homens que fizeram essa troca. São filhos de Adão. Eles vivem para eles mesmos, são idólatras deles mesmos. Tudo que fazem é para si, para a sua glória, seu proveito.
e dominados pelo ídolo maior, Satanás, porque se tornou semelhante a ele. É assim que os homens estão nessa condição infeliz de pecado. Mas tem mais. Vamos abrir em Isaías, no capítulo 6, e você vai ver aqui, Isaías, capítulo 6, a extensão deste pecado, nós conhecemos como depravação total. E o dano que isso causou na alma do homem que fez essa troca infeliz. Eu vou ler. Capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria seus pés. Com 2 voava. Achavam uns, ou clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus, que coisa extraordinária. E aqui é Cristo. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Aqui está o profeta como filho de Adão, reconhecendo sua condição de idólatra, longe de Deus. Ai de mim, estou perdido, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, além da troca infeliz que nos projetou para um patamar deprimente, né, de miséria, de pecado, de imagem de Satanás, do ídolo, nós ainda atraímos a ira de Deus, porque há consequências. Lá no jardim, o Senhor falou: você vai trabalhar, você vai encontrar espinhos abrolhos, e ao pó retornará. E ainda não sabemos que tem a morte eterna. Toda essa desgraça, a ira de Deus é terrível. Ai de mim, estou perdido. Verso 5. Porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor da glória. Mas aí nós sabemos nós vamos tratar isso mais daqui a pouco, dessa restauração, dessa obra gloriosa de salvação. Não vou tratar disso agora, porque já vou falar sobre isso. Mas veja, ele quer servir ao Senhor, tá bom, então você vai. E vai fazer o seguinte, verso 9. Aqui nós vamos ver a miséria que é se tornar como um ídolo. Vai, diz a este povo: ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, não percebais. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Eu disse: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja de toda assolada, o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o carvalho, dos quais derrubado ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Aqui, terebinto e carvalho eram as árvores de idolatria que eles usavam para fazer idolatria. Cortar, vai nascer ainda. Então, aqui a sentença é depravação total e incapacidade total de se voltar para Deus, de ouvir, de enxergar, de compreender o Evangelho, de ser salvo por si mesmo. Essa é a sentença miserável, que é
do pecado. Depravação total, porque as pessoas perguntam até quando, até onde foi esse pecado original? Sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Está totalmente cego, morto em delitos do pecado. Por quê? Porque o ídolo é nada. Porque o ídolo é morto. Porque o ídolo, voltando lá para Salmos 105, só lembrando, não ouve, não fala, não enxerga, não cheira, não tem mãos, não pegam, pés não andam. Então, eles estão como os ídolos. É isso que aqui a palavra de Deus está dizendo, Isaías. Eles são assim, o povo está assim, vai ficar assim, porque é idólatra. E se nós formos lá para Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver que é exatamente isso que Jesus diz do povo. Porque não mudou nada. É no tempo de Jesus, é no tempo de hoje, os homens são idólatras desde Adão. E tem essas consequências ainda hoje. É assim que todos são filhos de Adão, idólatras de si mesmo e de Satanás. E estão cegos, e estão surdos, e estão mudos, e são inúteis, não servem para nada. Trocaram a glória de Deus pela inutilidade dos ídolos. Mateus 13. Há uma pergunta. Jesus começa contando a parábola do semeador. E uma pergunta é feita, muito interessante. Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes fala por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado. Não será isso concedido. Veja claramente a soberania de Deus na salvação. A eles não é dado. E diz: pois ao que tem se lhe dará, terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, para que vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo vereis com os olhos, nem de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Não vão, não podem, não, essa é a condição do idólatra. Acabou. Ele é assim que ele é e pronto. Jesus está repetindo a profecia de Isaías para dizer: esta é a situação do idólatra. E esse povo é idólatra deles mesmos e do diabo. E se tornaram como ídolo. Acabou. Cegos. Não vão ouvir, não vão entender, não vão. Aí nós vamos lá para Romanos, no capítulo 1, e você veja que as consequências são mais ainda sérias. Romanos, capítulo 1. Paulo começa a sua carta falando da idolatria, porque ele está falando do pecado. Verso 18, ele trata dessa situação terrível do idólatra. Veja, vou ler. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são, pois, indesculpáveis. A glória de Deus está aí, expressa na natureza, de modo claro. Glória, os atributos de Deus, claramente se veem, claramente. Mas eles estão cegos. Eles são indesculpáveis. Mas estão cegos. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de se tornarem nulos nos seus próprios raciocínios, ídolo, obscurecendo-lhes o coração insensato, ídolo, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, ídolos. Por isso Deus entregou tais homens. Veja, se Deus entregou, é juízo. É juízo. Consequência da idolatria. É isso que é consequência da idolatria. E é bom que você saiba que se não for resolvido esse problema da idolatria em você, se você continuar idolatrando a você mesmo, o diabo, ou imagem de escultura, só vai acumular juízo. Veja o que vai acontecer. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia. Olha, eu tenho que falar aqui de religiões que estão ligadas a Satanás. Você bem conhece, não vou dizer o nome. Está cheio aqui. É imundícia. É imundícia. Por isso que falo pai de chiqueiro, mãe de chiqueiro. É imundícia. Eu ouvi já relatos de pessoas que, para se consagrarem, se tornarem filhos de santos, se for, tem que ficar num lugar onde defecam ali, urinam ali, e molham com a água daquela imundície. Coisas horríveis, imundície. É isto que é próprio de Satanás. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Agora veja, para desonrar o seu corpo entre si. Coisa horrível. Aqui está a parte mais baixa da consequência da idolatria, mais deprimente. Chama-se homossexualismo. Eu digo isso com amor no meu coração. Meu desejo é que estes que estão envolvidos nesse tipo de idolatria e com esta sentença sobre si, desonrar seu corpo sobre si, encontre Cristo. E eu vou mostrar a você, eu vou lhe trazer a mensagem que lhe restaura. Veja, desonrar seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Tudo isso aconteceu no Éden, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha a sentença, os entregou Deus às paixões infames. Olha que coisa extraordinária é o sexo que Deus deu. Honrado seja entre vós o matrimônio, o leito sem mácula. Aí o diabo, ao contrário, desonra o leito, macula o leito e faz do sexo uma coisa horrível, infame, uma paixão infame. Não pode chamar isso de amor. A Bíblia chama de paixão infame o amor homossexual. É paixão infame, não é amor. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos merecida punição do seu erro. AIDS, miséria, doenças venéreas, tudo o que você possa imaginar de ruim, além da que é deprimente, do coração, que é absolutamente desonroso diante da sociedade. Querem mudar isso, mas não conseguem, não. A mídia quer que engolamos com farinha, como absolutamente natural isso. Aceitável. Mas não é.
Porque Deus diz que não é. E não será, nunca. Lei nenhuma pode mudar aquilo que Deus tem determinado. Então, a idolatria é algo terrível, desastroso, absolutamente deprimente. Esse é o pecado, depravação total. Essa é a miséria, essa é a realidade, é a lei espiritual do que se tornou o homem que foi despojado, distorcida completamente a imagem de Deus, e ele se revestiu da imagem do diabo. Com todas essas consequências espirituais e práticas na vida, de desgraça, de tristeza, de miséria, de vazio interior, de frustração e de condenação eterna. Inferno. Mas Deus, todo pregador, tem que trazer com a realidade que a palavra de Deus dá. A miséria do pecado, a condenação, o inferno. Não pode esconder isso. Não pode, não pode. Mas também tem que trazer a esperança. O mais Deus. Deus, graciosamente, misericordiosamente, não destruiu Adão e Eva. Para mim, a palavra mais graciosa lá no Gênesis é: Adão, onde está? Porque podia não chamar mais nada. Acabou, pecou, não. Eliminou, destruiu e pronto. Se comerdes, certamente morrerá. Mas ele quis andar pelo jardim procurando sua criatura desobediente, que o ofendeu, que cuspiu na sua face, que deu as mãos ao inferno e ao diabo, virou as costas, desprezou Deus, o ofendeu terrivelmente. E agora, Adão, onde está? É graça, é graça. Deus quis salvar pecadores. É isso que diz Efésios, no capítulo 2. Para mim, esse é o texto que traz o resumo gracioso do Evangelho, tanto falando da miséria, da condição do homem sem Deus, como do propósito amoroso de Deus de salvar alguns. Veja, Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Veja, andando segundo o curso deste mundo idólatra. Você e eu, todos juntos e dominados pelo nosso ídolo, o príncipe da potestade do ar, espírito que atua no filho da desobediência, dominando a mente, o coração. Todos nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. E eram, por natureza, filhos da ira, como também os demais, feios, com a imagem do diabo em nós, e não a imagem de Deus. Mas Deus, esse mais Deus é maravilhoso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Quem vai entender isso? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou
nos fez assentar em lugares celestiais. Olha, a ressurreição de Cristo inaugura uma nova era e ressuscita pecadores miseráveis e os recria, trazendo de novo neles a imagem de Deus, destitui a imagem do diabo e reconstrói a imagem de Deus. Para mostrar no século XXI a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, então, nós temos aqui o plano glorioso da salvação. Deus já sabia que isso ia acontecer. E ele escolheu na eternidade milhares, grandes e pequenos, todas as raças, tribos e nações, em todas as épocas, os seus eleitos, aos quais ele amou e enviou seu Filho para morrer, viver por ele, de modo perfeito, o que Adão não conseguiu, ele fez, Cristo fez, venceu, próprio Satanás. Satanás queria que Jesus, como homem, o adorasse. Certamente ele disse, bom, o primeiro Adão me adorou, então agora esse também. Olha, tudo isso te darei, se prostrado, meu Deus. Se fizer de mim seu ídolo, Cristo. Só a Deus adorará, só a Ele prestar culto. Resistiu Satanás, o expulsou e venceu por nós. Rechaçou a idolatria por nós. E na cruz do Calvário, tomou nossa dívida, nossa miséria, nosso pecado, nossa traição contra Deus, nossa ofensa, nossa idolatria. Expiou, pagou o seu sangue, que nos purifica de todo pecado, que nos liberta. E ressuscitou o terceiro dia para nos recriar. Veja, o texto, se você não percebeu, de Efésios, diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, refeitos, recriados, feitos, criados em Cristo. É uma nova criação. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Isso é muito sério. Embora você esteja com o mesmo corpo, mas você, em Cristo, é nova criatura, está refeito em Cristo. A imagem está sendo refeita em você. Você não é mais você, filho de Adão, no íntimo. Você é filho de Deus, criado em Cristo Jesus, com a imagem agora de Deus, sendo refeita em você. Porque esse é o propósito de Deus, que você tenha a imagem de Deus totalmente recriada, totalmente refeita em você. Então, é tirada. E isso aos poucos está fazendo. Deus está tirando a imagem do diabo, do seu ídolo, está tirando, porque era seu ídolo, né? Ex-ídolo. Então, ele tira a imagem e coloca agora a imagem de Cristo. Ele está recriando isso. E esse é o propósito da predestinação. Ainda Romanos, capítulo 8, versículo 29.
Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o plano, o propósito da eternidade, da predestinação, é recriar você à imagem de Cristo. É a exata expressão da imagem de Deus. Não é nem menos nem mais, ele é a expressão exata de Deus. Eu estou falando como homem. Ele é a expressão exata de Deus. Porque ele, Deus, sempre teve imagem de Deus, segunda pessoa da Trindade. Mas Hebreus está falando de um sumo sacerdote, de um homem que é a exata expressão de Deus. Só para não ficar no ar isso, Hebreus, no capítulo 1, diz claramente isso. Então, a imagem que Adão tinha, perfeita, de Deus, nosso sumo sacerdote Cristo tem. Vendo? Diz assim, verso 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Cristo é a imagem de Deus, perfeito. E nós estamos sendo recriados com Ele, para termos essa imagem. Eu queria mostrar um texto aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6. Quero aqui para vocês terem. E essa é a mensagem que eu quero trazer para aqueles que por causa da idolatria, receberam o castigo da homossexualidade. Veja que esperança maravilhosa. Eu sei que nós, pregadores, temos que falar contra o homossexualismo ou a homossexualidade, somos taxados de homofóbicos. Mas eu quero que você, que está me ouvindo, que quem sabe luta com esse problema, que nós amamos Jesus e que temos esperança, sim, de uma libertação completa, de uma cura que Deus pode fazer. No capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim, eu vou começar com o verso 7. Só existir entre vós demandas já é completa derrota. 1 Coríntios 6, 7. Já é completa derrota para vós. Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis o dano, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Presta atenção. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, tudo diz respeito ao homossexualismo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Bom, agora presta atenção. Tais fosse alguns de vós. Então, tinha gente na igreja de Corinto, ex-efeminados, ex-sodomitas, ex-adúlteros, ex-idólatras, ex-impuros. Tais fosse alguns de vós, mas vós vos lavaste. Foste santificados, foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. A imagem do diabo foi tirada. E a imagem de Cristo restabelecida. A imagem de Deus restabelecida. A imagem de Cristo. Esperança completa de restauração, de libertação. Porque é este o programa de Deus. É o plano. Por isso o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo não morreu em vão. E nem ressuscitou em vão. Há poder no Evangelho para curar as entranhas, a alma, e mudar todo o ser. E tirar
essa praga da imagem do diabo, do ídolo que está sobre você. Você possa experimentar pela obra de Cristo, na pessoa bendita do Senhor Jesus, com arrependimento sincero, verdadeiro. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não importa, porque alguns pensam, pastor, eu não tenho mais esperança para mim. Eu já me envolvi no imundice, o senhor nem imagina. Pecados que talvez o senhor nem faça ideia. O senhor não imagina a nojeira com que já me envolvi. Não deve ter mais esperança. Eu lhe digo. Não há força tão fundo que o amor e a graça de Deus não possam lhe alcançar. A Bíblia só fala de um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Proferida verbalmente, conscientemente, contra Deus. Muitos fizeram isso por ignorância, como o próprio apóstolo Paulo, e foram perdoados. Blasfêmia, Jesus está avisando aos fariseus, a eles, que tinham acabado de blasfemar, e disse, olha, daqui em diante, blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Vocês sejam avisados. Mas para todos os outros pecados há perdão. Se confessarmos os nossos pecados da Bíblia, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Então, você precisa experimentar essa restauração, que é o plano gracioso de Deus, de libertar seus eleitos da idolatria de si mesmo, do pecado, dos ídolos em geral, e serem recriados em Cristo Jesus. Experimentar essa bênção de ter Cristo e de nascer de novo, e ser recriado, e participar agora desta nova era já instalada por Cristo. Porque com a ressurreição do Senhor, aquilo que Deus vai fazer da restauração geral de todas as coisas, inclusive dos seus filhos e de todo o universo e de toda a terra, porque ele vai criar novos céus e nova terra, já inaugurou. Foi inaugurado com a ressurreição. É o já e ainda não. Aqueles que são restaurados por Cristo entram no reino de Cristo já agora. É claro que não é perfeito ainda. Vai se consumar naquele dia, grande dia, quando o Senhor voltar. E então, o que resta de pecado, e de ainda alguns resquícios da imagem do diabo no nosso coração, vão ser tirados completamente. Nós seremos revestidos de incorruptibilidade. E então, perfeita imagem de Deus, muito melhor que Adão antes. Vice-regente, cheio da glória. Vamos viver um novo céu e nova terra. Cumprir o propósito de Deus que Adão não cumpriu. Glorificar o Senhor. Pecado? Nunca mais. Idolatria? Nunca mais. Essa será a coisa mais extraordinária de todos nós, vendo a face de Jesus, sendo semelhantes a Ele, cheio de glória. Como Ele é cheio de glória. Então, que bem. Que Deus, por sua graça e misericórdia, queira abençoar ricamente a sua vida. Você não fique para trás. Não fique. Eu sei que algumas pessoas ficam intrigadas quando falamos dos eleitos, da eleição, e que se não for eleito não vai ser salvo. Ficam preocupados, então eu não sou eleito. Você não deve pensar. Não deve pensar. Ao contrário, você deve pensar, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me.
busque. Porque aí está o sinal da eleição. Busque. Eu sempre gosto de repetir o que os puritanos falavam. Foi uma das coisas mais belas que eu achei sobre eleição. As pessoas perguntam, como eu posso saber se sou eleito? Aí os puritanos diziam, tem duas marcas, uma na orelha, outra no pé. Como? Na orelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E no pé? Me segue. Quer saber se eu eleito? Ouça a voz de Cristo. Atenda seu chamado. Venha a Cristo. Saia. Vá à igreja. Vá. Busca. Aí está a marca da eleição. Mas se você ficar aí, não sou eleito, e nos seus pecados, então realmente não é meu. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. E invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que terá compaixão. E muito perdoará. Vamos orar. Nosso Deus, te damos graças, louvamos o teu santo nome, a bênção da tua palavra, que é tão dura, clara, tem piedade para mostrar o pecado, suas consequências tão sérias e a ira justa do Senhor com seus idólatras. Mas que é tão doce, tão meiga, tão santa, tão solícita, ao anunciar a graça, o Evangelho de Cristo. O amor tão extraordinário, eterno de Deus, tão poderosamente exposto na cruz, na ressurreição de Cristo, na pessoa de Cristo, nosso amado Salvador. Tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Agora, prepare-nos para a bênção da comunhão íntima que teremos com o Senhor, nos alimentando pela fé, espiritualmente, do teu corpo e do teu sangue, para termos mais de ti, mais de Cristo. Oramos em nome dele. Amém. Nós vamos cantar o Salmo de número 23.